vereador Zanquim. Próxima escrita, bancada do PP. Na tribuna, a vereadora Gladys Friso. Senhor presidente, nobres colegas, aos que presentes aqui, aos que nos assistem através das redes sociais, o meu bom dia. Antes de eu falar sobre a obra do Risso, eu queria dizer, eu não sei como é que está sendo para os senhores e senhoras, mas o 0800 de troca de lâmpadas queimadas, para mim, não está funcionando. Uma parte, vereadora. Eu liguei segunda-feira passada, né? Pedindo uma troca só para fazer um teste e me deram um prazo de 48 horas, estaria trocada. Até hoje não foi trocada, hoje são 9 dias já. Então, infelizmente, estamos assim. Seu a parte já de imediato. Olha, vereadora Gladys, estou até aqui com o copo d'água, mas vamos lá. Em relação ao 0800... 50 indicações nós temos para fazer. Um estagiário designado só para fazer indicação. Liga. Travessão Santa Rita, terceira légua, número 1900, em frente à Capela Santo Antão. Ligamos um call center de algum lugar do país, muito distante, pelo sotaque. Sabe qual foi a orientação, vereador Daniel Santos? A orientação foi a seguinte: como é que era o lugar, poste de madeira ou de concreto, número do poste, vereador Fantinel, lâmpada amarela ou branca, como é que era o lugar. Vereador Felipe, pasme, não é brincadeira, é Caxias aí, da PPP, da privatização da iluminação pública. Pedir para o meu estagiário ligar para o morador e pedir a longitude e a latitude. Isso é falta de vergonha na cara. E é gozada dos moradores, cidadão caxiense. E para finalizar, vereadora Gladys, aí, pro meu gabinete, o prazo é 72 horas para a colônia e acho que é 40 e poucas para a cidade. 48. Já venceu todos os prazos. Quando a Dilma era presidente, vocês riam, né? Porque ela dizia que quando a gente chegava no prazo, dobrava, né? Chegava na meta, dobrava a meta. Aqui no Adiló é triplicar o prazo, eu não sei, mas daí nós vamos fazer o quê? Vamos pensar aí na mesa, presidente. Convocar Ministério Público, porque é uma vergonha. Desculpe tomar seu tempo, mas assim, ó, é de indignar. Tá bem, obrigado pela contribuição. Bom, agora nós vamos falar da Avenida Alexandre Risso. Vocês estão vendo aí, não tem aonde não tem buraco, né? Tá que é uma peneira. Ontem nós tínhamos 2 PC lá e nós estávamos felizes, duas baita máquina, agora vai começar a obra. Infelizmente não era da prefeitura, né? Era de uma obra particular, mas tudo bem. Então, o que a gente pediu? Pelo menos, mesmo com o tempo assim, não dá para deixar a avenida como está. Tem que passar uma patrola, amenizar esses buracos. Agora de manhã, 8h15, não tinha ninguém lá. Nesse momento, nós temos lá uma retro, um rolo e acho que é uma patrola. Uma parte, vereadora. Para poder tapar os buracos. A obra não começou ainda, como era para começar ontem. O que ocorreu lá ontem e hoje, está sendo um tapa-buraco, gente. É diferente da obra ter início. Pois bem, mas o tapa-buraco começou, graças a Deus, né? Eu quero mostrar, passa para mim, ó, as faixas dos moradores. Eu até sei que aqui tem alguns moradores que vereadores que defendem o governo, mas eles não moram no Risso, é por isso, eu acho. Né? Eles só passam pelo Risso. Essas são as faixas que me mandaram que estão prontas. Chega de pó, buraco e enrolação. Obra da confusão. Cadê a solução? Tem mais aí? Risso quer obra já. Então isso demonstra
o cansaço daquele povo. Eu até estranhei que no domingo não tinha ninguém da prefeitura no grande almoço do Desvio Risso. Até só tava eu lá, né? Porque eu e o Bressan, obrigada por ter ido lá, tava maravilhoso, né? Mas em outras épocas, quero dizer pra vocês, que lota de político lá, né? Agora sumiram. Agora, na época da eleição, com certeza vão estar todo mundo lá no Desvio Risso. Que é um grande... É um grande local de voto. Ou quando a obra estiver pronta, também eu quero ver quantos vereadores vão lá bater foto e filmar mais uma obra importante. Vai ter, com certeza. Né? Tu vai... tem cara... Tá, deixa pra lá. O que eu quero dizer, pessoal? O Risso está de olho. Não adianta vir aqui, moleque, falar que a obra tá andando. A obra não começou ainda. O que tá acontecendo lá é tapa-buraco. E ontem taparam um lado da rua e o outro deixaram. Eu sei que eu passei lá ontem à noite. Pelo amor de Deus, achei que eu ia sair de lá, que eu não ia sair de lá. O carro estava todo quebrado. E hoje de manhã eu vi um barulhinho no carro, que eu não sei o que é, até vou ter que ir na oficina. Imagina como é que estão os moradores. Aí, ó, Risso quer obra já. Já é já. Não é amanhã e nem depois de amanhã. E a obra foi prometida para segunda-feira. Não começou ainda. Se demorar muito, nós vamos ir para a rua. Eu vou junto com o povo. Que alguém pediu... Seu à parte, vereadora. Vereadora Tati, Vereadora Gladys, desculpa. Quero me solidarizar a sua indignação, porque eu acho que ela é de todas nós. Porque eu posso não ser vereadora da região Risso, moradora de lá, mas olhar essa situação, ouvir tanta promessa, porque não era para a segunda começar a obra, era para outra vez começar, então essa já não é a primeira promessa que não está sendo cumprida. E isso é uma marca desse governo. E não tem como isso não nos deixar indignados. Achei muito curioso que na semana passada, quando você trouxe esse mesmo assunto, de meio-dia passou no Jornal do Almoço relatos dos moradores que estão convivendo com isso. Está prejudicando o comércio, está prejudicando as vans escolares que estão com medo de transportar as crianças. As crianças relataram estar com medo de tantos buracos. E está prejudicando todos os moradores que têm seu pneu estragado, seu carro quebrado. É por aí. E o que vai ser feito? Como é que vai ser devolvido esse dinheiro, essa economia para esses moradores, para essas pessoas que têm o seu comércio e que estão sendo tão prejudicados por uma ineficiência tão grande desse governo? Então, parabéns pela sua cobrança, vereadora Gladys, e conte conosco. Muito obrigada. E dizer assim, ó, que não é uma semana que a obra foi largada. São 90 dias. 90 dias sem obras. E a gente implora para taparem os buracos, para pelo menos amenizar aquele buraco. Passa a patrola, se choveu. Nós sabemos que botar qualquer material ali não vai durar. Mas pelo menos diminui o diâmetro e a profundidade do buraco. A gente até fica com o buraco, mas com menos diâmetro e menos profundidade, né? Porque é uma cratera ali. É perigo cair lá, igual fazia o vereador Bandeira. Ali vai cair carro lá dentro daqueles buracos. Uma parte, vereador. Uma parte de imediato. Vereadora Gladys, eu me lembro que eu acho que há uns 2, 3 meses atrás eu tive com a senhora ali em junho, lá na rua que dá para a escola Nandi, né? Arrumaram lá ou não? Nada. E as crianças estão andando no meio do passeio público, sem calçada, pode atropelar uma criança, muitas crianças que estudam lá na escola, a gente presenciou isso já fazem uns 3 meses, né, vereadora? Então tem que cobrar também. Sim, a rua Domingos Bianco, na casa da dona Inês. Inclusive eu vi em alguns
em alguns grupos dizendo que lá não tinha passeio público. As pessoas não estão enxergando direito. Tinha sim, só não era pavimentado. Só que com a obra, desceu todo aquele cascalho, entupiu os bueiros e a água foi para a casa dos moradores, que é abaixo do nível da rua. Mas caiu o muro, caiu tudo. E a prefeitura não vai assumir. Então tá aí o prejuízo para a moradora e para todos os que passam aí naquela rua. É mais ou menos isso, acho que vai acontecer isso. Se o morador não fizer, não vai sair. Então, muito obrigada, senhor presidente, era isso. Avisar que nós estamos de olho na obra do desvio Risso. Não me venho mais com mimimi aqui.